Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça a Deus, saiba quem Ele é e faz e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Promessas que Valem Ouro. Esse será o episódio número 2. Na semana passada, no episódio de número 1, falamos sobre paz de espírito, uma promessa que vale ouro. Se você procura paz de espírito, não deixe de assistir. A série Promessas que Valem Ouro trazem à nossa memória a bondade e a fidelidade de Deus em suas promessas vivas e verdadeiras que nunca passam. O tema de hoje talvez seja a promessa mais importante que o Senhor Jesus Cristo fez. Então, no episódio número 2, hoje vamos falar sobre o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo. Essa promessa, com certeza, é uma promessa que vale ouro, não é? Baseada na promessa de Cristo, que o Pai haveria de enviar um outro conselheiro, um outro consolador, o Espírito de verdade ou da verdade para ficar com os discípulos para sempre, ou habitando neles. João capítulo 14 diz assim, o Senhor Jesus falando: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro consolador ou outro conselheiro para que fique para sempre com vocês. O Espírito da verdade ou o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque nem o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem porque Ele já habita com vocês e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. O Senhor Jesus Cristo, Ele prometeu que estaria para sempre conosco, Estaria com vocês até o fim, até a consumação dos séculos. Esta é a promessa dele. Mas ele subiu, ele foi à glória, está sentado à direita do Pai. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Pronto. À direita do Pai. Aqui conosco está a terceira pessoa da Santíssima e abençoada Trindade, a pessoa do Espírito Santo, habitando entre nós, em pessoas cujas vidas foram resgatadas e lavadas pelo sangue de Cristo. Para os cristãos de hoje, essa promessa parece trivial, não é? Tudo a gente fala do Espírito Santo, tem um estado chamado Espírito Santo Pinhal, cidades e pessoas, e a gente acha que isso é uma questão corriqueira, mas não é. Hoje nós vamos estudar um pouco da grandeza dessa promessa que vale ouro. Então, bora lá. No Antigo Testamento, queridos, o Espírito Santo, também chamado de Ruach, a palavra em hebraico Ruach, que significa sopro ou vento, teve atuações distintas e definidas de acordo com a palavra de Deus. O Espírito Santo, obviamente, estava lá na criação, desde o princípio, de todas as coisas, atuando como poder dinâmico de Deus, seu sopro de vida, a energia criadora que do zero, através da sua bendita e gloriosa imaginação e poder, trouxe à luz vida no meio do caos. A escuridão que ali existia deixou de existir porque o Senhor disse haja luz, e tudo que ele fez com o Senhor Jesus Cristo, que estava lá, no princípio. O Senhor criou com Cristo e também com o Espírito Santo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, diz Gênesis capítulo 1, verso 2. O Salmo 104 também nos diz que até hoje Deus envia o seu Espírito e renova a face da terra. E eu creio muito nisso, que Deus continua Deus criador. Ele não parou a sua criação. Ele traz novidade de vida espiritual e material através do seu Espírito. Cada milagre que Deus faz é uma criação que Ele faz. Uma porta que Ele abre é uma porta de tantas coisas intrincadas que Ele consegue resolver aquela equação e de maneira gloriosa trazer um livramento, algo novo na nossa vida, uma transformação. Então eu creio muito nisso. Cada pessoa convertida e transformado é a renovação mais pura e a prova mais bela da atuação viva e poderosa do Espírito Santo. Curas, restaurações, dignidade, esperança, nova vida, pessoas atiradas na sarjeta que do nada, do nada, entre aspas, quando creem, recebem o Senhor Jesus Cristo, passam para uma vida digna, passam do vício e do pecado para a família, passam da miséria e tristeza para uma nova vida em Cristo. Tudo isto é o poder do Espírito Santo transformando, fazendo as coisas novas. O Senhor envia o seu Espírito e Ele renova a face
da terra, né? A presença e a atuação do Espírito valem mais do que ouro, mas nem sempre foi assim, queridos. No Velho Testamento, a presença do Espírito era seletiva, era temporária, era focada na criação, como nós falamos, mas também na capacitação de líderes e em profecias sobre a nação de Israel, sobre a vinda do Messias, por exemplo. E ao invés de habitar permanentemente em todos os que criam, o Espírito vinha sobre eles, sobre alguns indivíduos, de maneira específica, para fortalecê-los, para guiá-los em missões de libertação e liderança. Nós lemos, né, em 1 Samuel capítulo 16, quando Samuel foi ungir a Davi, diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi a partir daquele dia. Uau, o Espírito Santo atuando ali. Ele desceu, né, o Espírito desceu sobre os reis, alguns sobre os juízes, sobre profetas, capacitando-os para a obra específica que Deus queria que eles executassem. O Espírito Santo, portanto, não estava derramado sobre todos, estava derramado sobre alguns para obras específicas. Desceu sobre Sansão, lhe conferindo uma força sobre-humana, sobre Salomão, lhe conferindo sabedoria divina, sobre o artífice Belael, aquele que fez o templo, né, que era um artífice exímio para a construção do templo, sobre alguns reis, sobre alguns governantes, para se conduzirem com destreza e com justiça. Desceu também, queridos, sobre os profetas, como eu já disse, que falaram de uma nova aliança. Pois é, aí começa a chegar nos nossos tempos. Parte desses profetas começaram a dizer, haverá um dia em que haverá uma nova aliança de Deus para com os homens, né? Prenunciando que um dia, neste novo concerto, nesse novo testamento, haveria um novo pacto de Deus, né? No qual o Espírito Santo haveria de descer sobre toda a carne, sobre todos os que o desejarem, sobre todos aqueles que o receberem, sobre o povo de Deus de forma permanente. Essa promessa está escrita lá em Joel capítulo 2, né? Eis que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Quando a gente fala do Espírito Santo, sempre esse texto vem, né? Deus promete derramar o seu Espírito sobre toda a carne, anunciando o que se cumpriu tempos depois, lá em Atos dos Apóstolos. Tanto que Pedro, ao fazer o seu discurso lá em Atos, ele se refere a esse texto. Tem também o texto de Ezequiel, capítulo 36, verso 27. Eu lhes darei um novo coração, diz o Senhor Deus, e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer a todos os meus estatutos. Então, ao invés das pessoas fazerem uma força terrível para poder guardar os mandamentos de Deus, o Senhor escreve as suas leis em nosso coração através do Espírito Santo dele. Isso nos ajuda muito a entender. Quando o Senhor Jesus Cristo subiu a barra, né, e ele disse, olha, se você desejar, você já está pecando, quem poderia cumprir? Se na lei lá, ao fazer, já pecava, imagina ao desejar. Mas o que o Senhor Jesus Cristo deixou para nos ajudar nisso tudo? A pessoa do Espírito Santo, que é aquele que tira esse desejo maligno, tira a inclinação para o pecado, não é? E na última ceia, o Senhor Jesus Cristo ali anunciou que a promessa da descida do Espírito Santo estava próxima, estava por se cumprir. E antes da sua ascensão, ele chegou a dizer, é melhor que eu vá para que o Espírito Santo venha, porque se eu não for, eu não poderei enviá-lo, mas se eu for, assim eu farei, eu o enviarei. Ele virá, diz o Senhor Jesus Cristo, para consolá-los da minha partida, para ser um fiel conselheiro, o paráclito, para ensinar e fazer lembrar de todas as coisas que eu fiz e falei, para capacitá-los para testemunhar da mensagem de salvação do Evangelho do Reino de Deus. João capítulo 14, verso 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, o Espírito Santo, ele será o meu representante, lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Se você tem dificuldade em memorizar a palavra, peça ao Senhor para ele, né, o Espírito Santo, escrever isso no seu coração, né? E um pouco mais tarde, na ocasião da sua ascensão, o Senhor Jesus Cristo já tinha ressuscitado, o Senhor Jesus nos lembrou e ordenou, fiquem
Alertas, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Essa é a instrução que ele deu e subiu. E os discípulos então fizeram assim, ficaram lá, reunidos em oração, buscando a face do Senhor, até que Atos, falando de Atos capítulo 1, verso 8, quando o Senhor Jesus disse isso, esse é o texto, vocês receberão poder, virtude do Espírito Santo, que descerá sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em toda parte, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os lugares, até os confins da terra, que somos nós aqui, distantes, né? E finalmente, esta palavra se cumpriu, queridos, em Atos capítulo 2. O derramar veio no momento em que mais de 120 discípulos estavam reunidos e mais muitas outras pessoas de diversas regiões presenciaram isso, um vento poderoso, a palavra diz um vento veemente, um som tremendo, a profecia se cumpriu e todos foram cheios do Espírito Santo, diferentemente do que era no passado, que era sobre uma pessoa, sobre aquele profeta, sobre aquele juiz, ou sobre um rei, um governante. Não, veio sobre todos, aquela promessa se cumpriu e ali, como prova, as pessoas começaram a falar línguas estranhas, para eles, Mas outras pessoas de outras nacionalidades que estavam lá entendiam o que eles falavam e falavam, como é que esse cara que nasceu aqui está falando a língua lá da Frígia, da Lídia, da Abissínia, diz lugares distantes, não deixe de ler Atos capítulo 2, você vai ler exatamente isso. E aquilo foi um sinal que Deus estava ali fazendo algo novo, tirando não só a localidade, mas a nacionalidade daquele povo. Agora eles eram cidadãos do reino e ali eles poderiam falar novas línguas. Aquele foi um momento tremendo, queridos. Foi a abertura de um portal do céu sobre a terra, o cumprimento glorioso da promessa que vale mais do que ouro, da morada do próprio Deus entre e dentro dos homens, a chegada e o derramamento da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o próprio Deus descendo e habitando definitivamente em nós, entre nós, uma imersão gloriosa no Espírito Santo, um batismo com e no Espírito Santo. Queridos, isto é uma coisa maravilhosa e assim, uma maravilha mesmo, sobrenatural. E o que acontece quando isto vem, Se você já provou, você sabe o que eu estou falando. Você tem um encontro com Deus tão poderoso, algo tão marcante, tão forte, que você é como se você tivesse ligado, conectado, sabe? É algo mais forte do que apenas a sua oração, e apenas entre aspas, porque é muito bom orar, adorar, mas quando o Espírito Santo vem sobre você, é como se você fosse inundado, Alguém disse, que quando a gente busca Deus, nós provamos da água de Deus, mas quando o Senhor vem sobre nós com o seu Espírito, nós somos imergidos, mergulhados, imersos na água do Espírito Santo. É algo tremendo, sobrenatural e inesquecível, A minha experiência com o batismo com o Espírito Santo foi algo tremendo. Eu me lembro que eu estava numa igrejinha, numa quarta-feira à noite, frio, não tinha ninguém, e naquele dia eu tinha lido que aqueles que se apresentavam diante de Deus tinham que apresentar com as suas mãos limpas, e eu fiquei pensando, quando o irmãozinho pregou lá, fiquei pensando, Senhor, as minhas mãos são tão sujas, eu sou tão pecador, e aquele irmão trouxe uma palavra diferente aos meus ouvidos. Ele disse, aquele que mais precisa será visitado pelo Espírito Santo. Eu sempre criei que aquele que fosse mais santo receberia o Espírito Santo, mas não é assim, queridos. O Senhor Jesus, ele vem sobre o necessitado, ele não vem sobre aquele que está bem. Óbvio que ele visita os seus também, mas aquele que está ali, a ovelha perdida, ele vai atrás, larga as 99 e vai atrás. E aquele dia eu ajoelhei e falei, Senhor, as minhas mãos são impuras, Senhor, não sou digno, mas se há alguém aqui impuro, sou eu. Então cumpre essa palavra. E eu fui visitado. É como se uma cachoeira tivesse sido aberta lá, e aquilo entrava e saía de dentro de mim, e eu ria sem parar. Eu não conseguia parar de rir. As pessoas ficaram preocupadas porque como é que eu ia dirigindo para casa? Acabou a reunião, acabou aquele culto, aquele encontro, e eu não conseguia parar de rir, de alegria, e pensando, quanto eu busquei, quanto tempo eu busquei isso.
E hoje o Senhor visitou o seu pequenino servo. Que maravilha, queridos. E aí as coisas começam a acontecer, porque o Espírito Santo tomou conta da minha vida, como toma conta da vida de cada um de nós. No caso de Pedro, eles tiveram essa experiência em Atos capítulo 2. No capítulo 3, Pedro e João foram ao templo orar e encontraram um cego de nascença, um homem aleijado de nascença, melhor dizendo, que estava sendo carregado. Todos os dias era colocado lá. E eles, ao entrar, o aleijado pediu uma esmola. E Pedro e João se voltaram para ele e disseram, olhe para nós. E ele fixou o olhar neles. E aí Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. O que Pedro tinha, o que João tinha? Eles tinham a plenitude do Espírito Santo sobre eles. E naquele mesmo momento, ele segurou a mão do aleijado, que saiu, como diz a palavra, que de um salto se levantou e começou a andar, e caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Sim, queridos, é isso. Cura, restauração, dignidade, esperança, família nova, casais separados, filhos distantes, quantos tirados das sarjetas para uma vida digna, né? Quantos que estavam lá aprisionados e que foram libertos, quantos que estavam na miséria da tristeza, mas foram comprados por Cristo e levados para uma vida nova. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. A presença e a atuação do Espírito Santo valem mais do que ouro. E eu pergunto, você já tem o Espírito Santo? Se você é cristão, você já recebeu esse toque do Espírito Santo no seu coração. Ao abri-lo, não é? Através da fé, e você receber a Cristo como Senhor, Salvador, para servi-lo, para amá-lo de todo o seu coração. Porém, queridos, há uma imersão gloriosa, há uma experiência única e sobrenatural quando você é batizado, imerso no Espírito Santo. Então, se você ainda não tem isso, faz o seguinte, você vai buscá-lo. Você pode buscar no seu quarto, você pode buscar onde você estiver. Eu me lembro que quando eu fui receber essa visitação, no dia seguinte eu fiquei em dúvida, não é óbvio que o inimigo veio lançar dúvida. Eu estava no carro dirigindo, eu trabalhava longe, né? E de repente o Espírito Santo me visitou no carro e eu comecei a rir de novo e louvar a Deus, não é? Aquela visitação. Então, querido, não deixe de fazer isso, busque isso, é sobrenatural sobre a sua vida, busque de todo o coração e você também será visitado com poder, porque este é o cumprimento da promessa de Cristo que vale mais do que ouro, né? E ele deixou bem claro, né, no discurso de Pedro, essa promessa é para tantos quantos o buscarem, pessoas que estão aqui, pessoas que estão fora e todos aqueles que o buscarem. Não deixe de fazê-lo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa promessa tão gloriosa da vinda do Espírito Santo, a tua própria presença em nós, através do Espírito. O Senhor veio, Senhor, e morou na Galileia, distante aqui do Brasil, Senhor. Como nós poderíamos ter acesso a Ti? Mas o Senhor falou, é importante que eu vá, porque eu vou enviá-lo e ele vai estar entre vocês e vai morar dentro de vocês. Esta tua promessa se cumpre agora mesmo, Senhor, e se cumpre na vida destes que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor os visite, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os encha do Espírito Santo. A tua palavra diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo todos os dias, falando com salmos, com cânticos, glorificando a Deus no nosso coração e exortando uns aos outros, abençoando os nossos irmãos, para que possamos caminhar desta maneira na atmosfera celeste que o Senhor tem preparado ainda nesta terra, até o dia que encontremos contigo, Senhor. Muito obrigado, que assim seja sobre todos que estão ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida, que a pessoa do Espírito Santo seja presente no seu lar, na sua vida, nos seus negócios, em tudo que você fizer, desde agora e para sempre. E se você gostou, curta aí, mande a sua mensagem, se inscreva no nosso canal e não deixe de receber uma palavra abençoadora, um Drops do céu sobre sua vida. Deus te abençoe. Amém.